Futuros imigrantes, muito bom dia. Vamos lá. Seguindo aí na nossa primeiros passos da nacionalidade espanhola, e tem muita coisa que você tem que ter cuidado para começar e terminar da forma desejada, o passaporte espanhol na sua mão. Vamos falar hoje aí do que vem do Brasil, tanto de pesquisa, de possíveis pesquisas, quanto do final da lança, né? O que você tem que apresentar lá no consulado. Então vamos lá. Com relação à pesquisa, muita gente se confunde, principalmente com o local de nascimento do espanhol. Então, uma coisa muito curiosa é que a forma de falar é diferente, né? A forma do espanhol se comunicar, dele se expressar, ela tem uma diferença muito grande com a forma que o brasileiro utiliza. Um exemplo disso. Uma família perguntou ao espanhol de onde que ele veio. E aquele espanhol sempre respondeu: vim de Vigo. Aquela família estava perguntando aonde ele nasceu, não de onde ele pegou o navio para ir para o Brasil. Se tem uma coisa que é líquida e certa, é que se eu entrar na casa de um de vocês no Brasil e perguntar: você tem água? Você vai me perguntar se eu quero fria, mais ou menos, se eu gosto de água de filtro, adoro inclusive. Mas você sabe que na hora em que eu pergunto a você se você tem água, eu estou perguntando se você pode me dar água para beber. Se você perguntar isso para um espanhol, ou seja, se você entrar na casa de um espanhol e perguntar a ele, você tem água? Ele vai te olhar assustado e vai dizer, pô, tem. Quem não tem? Então, na hora em que muita gente perguntou lá para o seu pai, para o avô, para o bisavô de onde você veio, foi respondido com vim de Vigo, vim de Málaga, na verdade a referência era do Porto e não do local de nascimento. Então, a forma de falar do brasileiro, pura e simplesmente, não adianta ser traduzida para o espanhol, porque a forma do espanhol falar ela é diferente, tá? A partir disso daí, o que você tem que fazer? Se você não tem a localização do nascimento, um bom começo é o Brasil. O bom começo para sua pesquisa é o Brasil. Processos administrativos, processos judiciais, a documentação de imigração, em todos esses papéis do Brasil podem ter a informação do local exato de nascimento. E isso vai fazer uma grande diferença. Então, os documentos do Brasil, a princípio, para uma pesquisa, podem ser sim de grande valia. E muitas das vezes, por mais que se tenha um gasto no Brasil procurando esses processos, você economiza e muito quando você passa a fazer uma pesquisa na Espanha, já pelo local para receber ou a certidão de nascimento ou a ata de batismo daquele espanhol que vai te transmitir o direito. Então, tenha muita atenção e procure sempre ter em mãos, não a princípio sair tirando todas as certidões, tá? Mas procurar com a família as documentações antigas, ainda que seja, se o espanhol é seu avô, o nascimento do seu pai ou da sua mãe, enfim, levantar o máximo de documentos possíveis para você pegar e fazer um filtro próprio e aplicar naquilo dali. E a partir disso, ter mais apontamentos de por onde e como começar a levantar os documentos da Espanha. Então, primeiro ponto com relação aos documentos do Brasil, muita atenção ao que foi ouvido por causa da forma que foi perguntado. E aí sim, procura nos documentos brasileiros para ver se tem alguma indicação correta, legítima, do local de nascimento do espanhol. A outra questão em relação aos documentos do Brasil, aí já é lá no finalzinho do processo. Isso por quê? Um documento do Brasil, ele não é reconhecido na Espanha de uma forma direta. Existe toda uma burocracia que torna uma certidão do Brasil uma certidão internacional e aí, desta forma, usada, possível de ser usada na Espanha. A Espanha, ao contrário de muitos outros países, ela não vai aproveitar o registro civil do Brasil. Ela não vai construir o seu registro civil, ou seja, o registro civil público da Espanha, né, referente a você ou a sua família, com base no registro civil do Brasil. Não vai se apoiar um em outro. O que a Espanha faz é coletar as informações
que estão no Registro Civil do Brasil e aplicar para si própria. Para isso, precisa de certidões em um formato específico, inteiro teor digitada. E o que torna essa certidão internacional? Apostila de Haia, que nada mais é do que um selo que é colado no verso das certidões. Ainda cabe dizer que, para a Espanha, use as certidões do Brasil em papel, não use as eletrônicas. Qual é a razão disso? O certificado digital do Brasil só é reconhecido no Brasil, não é na Espanha. Então faça tudo em papel, tá? Por ser em papel, as apostilas de Haia têm que cumprir uma especificidade, que é ter um carimbo no campo 9 e uma assinatura no campo 10. Existem alguns cartórios do Brasil que estão tirando esse carimbo do campo 9 e colocando na margem, entre a apostila de Haia e o, digamos assim, o verso da certidão, tá? Sob a alegação de que isso serve para evitar fraude, de que aquela apostila não seja retirada, não seja colocada em outro documento, e enfim. O que acontece é, se um cartório quiser colocar um carimbo pegando parte da apostila, parte do verso da certidão, não tem problema. O que é indispensável é que, independente desse carimbo de segurança, tenha um carimbo no campo 9 e tenha a assinatura da pessoa que emitiu aquele documento. É desta forma que se cumpre a formalidade da internacionalização daquela certidão por meio da apostila de Haia. Sem isso, quando você bater no consulado, vai mandar voltar e fazer novamente. Então, tenha muito cuidado para você não perder dinheiro. Muitas pessoas não sabem o que é e principalmente como é formalizada a apostila de Haia. E os cartórios do Brasil vão lá dando um baile e deixando a pessoa dar com a cara na parede lá na frente, no momento final. Na hora da alegria de pegar o passaporte, vai ter um problema, gastar dinheiro de novo, perder tempo e, por água abaixo, todo um caminho percorrido. Tenham atenção a esses detalhes, porque com esses pequenos macetes, vocês vão conseguir fazer a nacionalidade espanhola. Brasileiros, Ultreia.